Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém. Mais uma vez aqui nós estamos na oração da madrugada, porque é hora de falar com o nosso Deus, amém, queridos. Eu já estava com saudade de vocês, saudade de estar aqui falando com vocês, para neste momento todos juntos, porque nós possamos estar buscando a presença do nosso Senhor, amém. Tivemos alguns probleminhas, mas para a honra e glória do Senhor, já estamos de volta, amém? E para nós é um prazer receber você aqui neste canal, canal de fé Gotas de Esperança, amém? Você seja bem-vindo neste canal. Você é novo por aqui, que você possa ser abençoado, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa se inscrever neste canal, amém, queridos? E vamos meditar na palavra do nosso Deus. Prepara já o teu copo com água aí, prepara a tua vida, o teu altar, porque é hora de falar com esse Deus maravilhoso, amém, queridos? Irmãos, vamos meditar na palavra de hoje, onde o Senhor me direcionou, que está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, amém? Diz assim: ali ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? Apenas este versículo, amém, queridos? Amados, até Elias foi para dentro de uma caverna, amém? Talvez se a Bíblia não relatasse, né, que Elias, depois de tudo que Deus fez por intermédio da sua vida, e chegasse alguém, sabe, e dissesse: Elias está dentro de uma caverna, arrasado, amedrontado, acuado, decepcionado. Talvez você dissesse assim: olha, eu não acredito, não é possível, né? Algo de errado, deve ser um engano. Nós não devemos estar falando da mesma pessoa, do mesmo Elias. Sabe por quê? Porque o Elias que eu conheço é um homem forte, é um profeta, né, muito usado por Deus, é um homem ousado e corajoso. Foi um homem que ele viu o morto ressuscitar, né, pelo poder de Deus. O Elias que eu conheço, ele viu Deus controlando a natureza, cerrando os céus, né, para não deixar cair chuva, depois mandando chuva torrencial. O Elias que eu conheço, ele viu Deus mandar fogo do céu. E agora você vem me dizer que Elias está apático, amedrontado dentro de uma caverna? Meus queridos, eu também ia custar acreditar numa história dessa. Se alguém chegasse para mim, falasse, mas a Bíblia não mente, né? A Bíblia é a verdade. E o profeta Elias, outrora, né, usado, ousado, corajoso, fervoroso, determinado, agora amedrontado, com crise de identidade, se colocando como vítima e escondido numa caverna. Meus amados, pois saiba que o que aconteceu com Elias só vem provar para mim e para você que isso pode acontecer com qualquer um de nós, amados. Que não existe esse que não caia, que não existe esse que não venha vacilar, que não adoece. Pode ser até mesmo de uma depressão, né? Doenças da alma. Sabe por quê? Porque milagres não mantêm ninguém de pé. Sabe por quê, queridos? Você pode ter sido ou é muito usado por Deus, você foi ou é. Deus já deve ter feito prodígios e maravilhas através da tua vida, do teu ministério, né? Mas não se engane, não se envaideça, né? Pois isso não manterá você de pé. Amém? O que nos mantém de pé, amado, verdadeiramente, né? O que mantém um servo de Deus firme é a obediência e a comunhão que você tem com Deus. Isso te mantém de pé. Mas nada desses milagres, né, que Deus tem usado você para fazer, para operar, não vai manter, porque um momento ou outro vai chegar essa hora, esse momento que você vai se deparar com certas situações que muitas vezes você vai julgar que você mesmo não tem controle sobre elas, né? E você vai entender que você foi muito usado, né? Muito usado até ontem. E hoje você se encontra nessa situação. Porque depois de todos esses milagres, né, que o profeta Elias vivenciou com Deus, coisas grandiosas, mesmo assim, ele se encontrou numa situação muito difícil. Por que então, amados, que Elias se escondeu na caverna, né? Por que esse homem tão usado por Deus, né,
tão fervoroso, tão forte na sua fé. Ele se escondeu na caverna. Queridos, eu coloquei assim um primeiro motivo, né? Primeiro motivo que eu vi aqui. Existem tantos e mais tantos outros motivos que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, mas eu coloquei um dos primeiros motivos que a gente possa meditar, né? Talvez, porque depois ele ter desafiado os profetas pagãos, né? Foram aí 800 profetas, né? E depois dele, pelo poder de Deus, ele ter visto os profetas todos mortos, né? Além disso, ele ainda profetizou uma terrível seca naquelas terras, né? Mas sabe o que acontecia? Talvez o profeta ele esperasse, assim como eu e como você, né, que Deus quebrantasse o coração de Acabe, né, e dessa famigerada Jezabel. Amém? Então, como as coisas não aconteceram desse modo, queridos, foi o contrário. Ao invés do arrependimento, né, a Jezabel ela vem se declarar, né, contra Deus, ela vem declarar guerra contra Deus, e o primeiro que ela vem ameaçar é contra o próprio Elias. Amém? Então, muitas vezes, amado, nós que muitas vezes a gente tem orado, você tem buscado, você tem clamado a Deus, todos esse tempo, todos esses anos da sua vida, você tem buscado a Deus, buscado resposta, buscado esse milagre de Deus, você tem colocado essa petição diante do Senhor, de repente, você olha as coisas acontecerem, mas não da maneira que você acharia que Deus fosse fazer, fosse operar. Porque aqui o profeta Elias, né, provavelmente ele tem imaginado, né, na sua mente, né, tenha pensado, né, eles vão se converter, eles vão quebrantar, eles vão se arrepender e eles vão se converter. Porque é assim que a gente espera, né? Nós esperamos aquela coisa, aquele algo de Deus, isso nós, a nossa mente. Mas o nosso Deus, quem somos nós? Quem somos nós para querer adivinhar os pensamentos do Senhor? Não é, queridos? E Deus, ele age como ele quer. Então, muitas vezes, amado, as batalhas que nós enfrentamos, né? São batalhas, são campanhas. A gente faz jejum, a gente faz vigília, a gente ora sem cessar em prol daquela causa, né? E a gente vai levando a nossa vida enfrentando problemas ao longo dos anos das nossas vidas, né? Nós vamos vencendo, passando por cima. Algumas lutas a gente vai vencendo, outras lutas a gente vai perdendo. Às vezes a gente recebe resposta positiva aqui e outras não. E isso tudo, sabe o que vai acontecendo? Vai nos desgastando. Vai roubando, querida, a nossa energia, vai roubando o nosso brilho, nosso ânimo, né? E então, queridos, nós podemos até no momento desse abrir a boca e dizer assim: eu tenho falhado na minha missão, eu estou falhando na minha missão, eu sou um fracasso, ou eu sou um fracassado, né? Eu sou um perdedor, né? E apesar de tudo, ainda estou sendo perseguido por tantos problemas. Amém? Eu creio que foi isso que aconteceu também com o profeta Elias, conjecturando aqui, né? Ele chegou nesse momento que Deus usou ele para fazer todos esses milagres, tudo isso, não é? E fechou o céu, não desceu chuva. Depois Deus usou ele para descer a chuva. E os profetas morreram todos. E depois disso, o que acontece? Ao invés dele ver o rei Acabe com Jezabel, sua esposa, sendo convertido, se arrependendo, não. Eles perseguindo a eles, ameaçando, porque ela manda um emissário, né, ameaçar o profeta Elias. Amém, queridos? Então, muitas vezes nós temos passado batalhas e mais batalhas, clamando na nossa vida, né, e com tantas petições, tantas coisas que nós requeremos do nosso Deus, mas nem sempre a nossa resposta vai ser como a gente quer. Nem sempre Deus vai agir da maneira como nós queremos. E aí, amados, por a gente não ver as coisas acontecer dessa maneira, nós dizemos assim: eu sou um fracassado, né? E aí sim, aí começa, né, essa crise. Aí começa, né, os problemas na nossa alma, as dores, né, na nossa alma, começa o sofrimento, começa as dúvidas, né? E o segundo motivo, queridos, né, porque talvez ele tenha achado, né, que ele estivesse só. Ali naquele momento, o profeta Elias disse: agora pronto, agora eu estou só, né? Agora aconteceu tudo isso aí, Deus me usou para tudo isso, agora esta mulher, né, está me perseguindo, quer me matar, e eu me encontro só. Amém? Me encontro só, me encontro desamparado, né? E a ponto, amados, do profeta Elias fugir para o deserto, né? Depois que ele está debaixo de uma árvore de zimbro, que ele se deita ali para descansar, ele faz uma oração de total assim desesperança, né? E ele chega a falar para Deus que ele estava desistindo do ministério dele, desistindo até mesmo da vida dele. Amém? Então, por vezes, nós também
Por vezes a gente tira, porque eu creio que aqui nesse momento, o profeta Elias, ele tirou os olhos da fé. E ele colocou os olhos nas circunstâncias. E isso acontece com qualquer um de nós. Nenhum de nós, não existe homem forte, mulher forte, não. Existe Deus na nossa vida. Existe o poder de Deus na nossa vida. Mas nós somos falhos, né? Nós somos perecíveis. Amém? Se acontece alguma coisa de bom em nós, é pelo Espírito Santo de Deus. Né? Eu não quero bater no meu peito, querer dizer, porque eu sou cheio da unção, porque através da minha vida acontece isso, acontece aquilo outro. Queridos, qualquer um de nós podemos nos encontrar numa situação dessa. Assim como o profeta Elias se encontrou, né? Mas Deus, ele não nos desampara. Deus não desampara os seus, querido. Elias ali por um momento, ele tirou os olhos da fé, né? E botou naquela circunstância. Mas a Bíblia diz que quando Deus, ele vem ao encontro de Elias, quando Deus ele chega, né, ao encontro de Elias, Deus já vem com tudo, amados, milagrosamente preparado. Amém? Tudo milagrosamente preparado, né? Quando o anjo toca e ordena para Elias comer, amém? Já estava ali preparado pão assado e água, uma botija de água para Elias. Então, esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Amém? Que ele não nos desampara, que ele não nos deixa só. É um Deus que nos ama. É um Deus que cuida de nós, que vem cuidar das nossas feridas, que vem sarar as nossas feridas. Amém? Esse é o Deus, amado. Aleluia. Deus que já vem com tudo preparado, né? Então, e logo depois disso, né, pela segunda vez que o anjo vem, a palavra de Deus fala que ele dorme, ele come a primeira vez, ele dorme, né? Depois o anjo chega de novo, né? Vem de novo ao encontro dele, vem assistir o profeta Elias, amém? E o anjo pede de novo, né? Para que ele se alimentasse. E o Senhor ainda diz assim: você não aguentará a viagem. Olha, amados, o nosso Deus é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes. O Senhor, às vezes a gente diz assim, ou pensa, né? O Senhor não faz mais como ele fazia outrora, lá no Jardim do Éden, que ele ia, não é, pela virada do dia, ele ia ter com Adão e Eva, ele ia paparicar sua cria, ia ver como eles estavam, ia cuidar deles, né? Ver se eles estavam precisando de alguma coisa, se tinha alguma dúvida, não é? Se estava tudo bem. E às vezes a gente acha que Deus não, hoje em dia ele não faz a mesma coisa, mas ele faz, porque aqui está a prova, queridos. Aqui está a prova, né, que o anjo ele foi lá por várias vezes assistir a Elias. Ele foi fortalecer Elias, alimentar Elias, cuidar de Elias, aleluia. Deus não deixou Elias ali naquele lugar. Amém? Deus não deixou Elias ali debaixo daquele zimbro, amado, não. De qualquer maneira, né, desassistido, não. Aleluia. E o Senhor ainda disse mais para ele: você não aguentará a viagem. Ou seja, olha, come, né? Come. É como aquele pai, aquela mãe que diz assim: meu filho, você precisa comer, senão você vai adoecer. Senão você vai ficar magro. E a mamãe não quer que você adoeça, o papai não quer que você adoeça. Aleluia. Olha o carinho de Deus, o amor de Deus por cada um de nós. Sabe o que é isso? Porque é Deus quem nos sustenta, amados. Né? Deus quem nos sustenta. E depois disso, né? Depois que o Senhor dá esse alimento precioso para ele, poderoso para ele, a palavra de Deus diz que ele anda por 40 dias e 40 noites, amado. Que aquilo ali veio dar uma força, veio dar um gás, sabe, para o profeta Elias. Amém? Que ele estava precisando, né? Daquele gás, ele estava precisando daquele alimento, quando muitas vezes nós estamos também quase a perecer, e o Senhor vem como escape, o Senhor envia alguém, às vezes nós estamos dentro da caverna, dentro de casa, dentro de um quarto, mas o Senhor envia, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja uma pessoa até desconhecida, Deus envia para trazer alimento espiritual para nós, ou mesmo trazer até um alimento físico, quando a nossa barriga, o nosso estômago está lá atrás. Amém, queridos? Então, amados, como é que pode uma pessoa no estado de Elias conseguir, né, estar tão forte, apesar de como ele estava, né? Como Elias se encontrava e caminhar, tudo isso, amados, porque era Deus na vida dele. Então diga para você mesmo: Deus é na minha vida, Deus é comigo. Eu não sei como você está, porque eu creio que essa palavra ela vai alcançar muitos corações, ela vai alcançar muitas vidas, vidas de pessoas que provavelmente vão estar como Elias, aleluia, e Deus vai te alcançar. Aleluia. Então, eu volto a te perguntar novamente: por que então Elias, amados, foi para a caverna, né? Ele foi para passar uma noite. Ele foi para isso, para passar uma noite,
né? Ele foi para descansar o seu corpo, a sua alma aflita, angustiada, porque Elias estava exausto, abatido, querendo desistir de tudo, do ministério e até da sua própria vida. Era assim que Elias se encontrava. Quando muitas vezes a gente entra para uma caverna parada, a gente diz, vou só dar uma paradinha aqui, né? Vou só dar um time aqui, amém? Mas só nós e Deus sabemos como nós nos encontramos ali. Muitas vezes a gente fica, não é só uma noite. Às vezes a gente fica 1, 2, 10, 20, 30 dias. Tem pessoas que ficam 2 meses, 3 meses, 6 meses e por aí vai. Amém? Então, amados, assim como os desertos, né, os vales, a caverna também, ela é lugar de reflexão. A caverna também é lugar da providência, né, de Deus. É lugar de restauração, lugar de cura. É lugar de resposta de Deus. Amém? Porque Deus, ele vem ao encontro de novo de Elias. Agora Elias estava onde? Na caverna. Amém? Se você está aí passando uma chuva na caverna, você pode ter certeza que Deus, ele vai entrar dentro da caverna. Que Deus, ele vai ser contigo, ele está sendo contigo aí. Deus, ele está te assistindo aí, nesse lugar onde você está, nessa circunstância, nessa caverna onde você está, né? Mas Deus, amado, o interessante é que Deus, ele não vem, sabe, para repreender Elias. Deus, ele não vem para exortar Elias, muito menos castigar Elias, não. Que você pode até pensar, né? Poxa, eu estou dessa maneira aqui, né? É por isso que as coisas não estão acontecendo na minha vida, é porque Deus deve estar me castigando, né? Assim que muitas vezes a gente pensa, as pessoas pensam ao teu respeito. Olha, fulano está passando por isso, porque deve estar em pecado. Fulano está acontecendo na vida de cicrano, porque Deus está castigando, né? Porque Deus está descendo a mão. É claro que não, amados. É claro que não, nem sempre é isso. Sabe por quê? Porque Deus te fez, porque Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece as tuas fraquezas, as tuas limitações, aleluia. E Deus, Ele quer te ajudar a sair dessa situação. Não brigar contigo, não te castigar por isso, aleluia. Deus, Ele chega, amados, para Elias, sabe? Ele chega de uma forma assim, atenciosa, de uma forma paciente, e Deus diz para ele, Deus faz uma pergunta, o que tu fazes aqui, Elias? Né? O que tu fazes aqui? Né? Tanto é, amados, que Deus, né? Deus cuida de nós, Deus estava cuidando de Elias, que a Bíblia vem relatar que veio um vento forte, quando Elias estava na caverna, né? Veio um vento forte, mas Deus não estava nesse vento. Veio um terremoto muito forte, que abalou ali a estrutura da caverna, mas Deus não estava nesse terremoto, né? Veio fogo, né? Fogo ardente, mas Deus também não estava no fogo, né? Então essas duas situações, vamos dizer assim, que podem sugerir que Deus estaria exortando, né? Repreendendo, mas não, Deus estava onde? Deus estava numa brisa tranquila e suave. Então é assim que Deus trata, queridos, amados irmãos, os seus filhos, no momento de desespero e aflição. Amém? É tão bom, é tão reconfortante a gente saber, sabe, que nós podemos sim fraquejar, que nós podemos sim, em algum momento da nossa vida, sabe, tropeçar, cair. Que isso não significa que Deus está nos castigando, né? Mas que isso venha significar que através dessa provação que eu estou passando, desse algo que eu estou vivendo, Deus, ele vai tirar o melhor de mim. Porque Deus, ele tirou o melhor do profeta Elias. Quando Elias sai daquela caverna, Elias sai um homem diferente. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, certamente, amado, que Elias estava esperando ali, né, uma abençoada resposta naquela caverna da parte de Deus. Amém? Só que Deus, amado, Deus, ele responde Elias de uma forma diferente. Quando Deus, ele chega, né, para falar com Elias, amém, dentro daquela caverna, Deus, ao invés de vir com a resposta, olha, Elias, porque é isso, porque é aquilo outro, não. Deus, ele vem com uma pergunta novamente para Elias. Deus diz assim, o que tu fazes aqui, Elias? Então, nem sempre a resposta de Deus, amados, ela é lógica, né? Nem sempre a resposta de Deus ela é direta, ela é fácil da gente entender, é fácil da gente aceitar, mas nós temos que o quê? Que confiar. Nós temos que confiar porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus, Ele não nos abandonou, Ele está nessa caverna, Ele está nesse processo que você está vivendo, né? Aquela resposta, amado, que Deus, quando Deus fala assim, que pergunta, o que tu fazes aqui, Elias? É como se fosse Deus falando assim para Elias, né? Ou mesmo para você, ô meu filho, ô minha filha, você ainda está desse jeito?
Você ainda está dessa maneira. Então venha, que eu vou te restaurar, eu vou te curar, eu vou te fortalecer. Sabe por quê, amados? Porque Deus ainda tinha o melhor para Elias, né? É dessa maneira que Deus ele vem tratar os seus filhos, que ele vem te tratar, amém? É de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, né? O ministério, queridos, o ministério nem a vida de Elias, né, iria terminar de uma forma fracassada, assim como nem o meu, nem o seu ministério, nem a sua vida vai terminar de uma forma fracassada, mas sim de uma forma admirável, amém? De uma forma notável, aleluia, para honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus faz essa pergunta para Elias, não é? Que Deus, ele dá 3 ordens para Elias. Deus dá 3 missões para Elias. Oportunidades, amém, de Elias encerrar ali o seu ministério. De Elias fechar com chave de ouro. De Elias recuperar a sua autoestima. Amém, a sua até mesmo, amém. Tudo isso, o seu amor próprio, amém. A sua confiança em Deus, aleluia. Primeiro, amado, Deus pede Elias para ungir Azael, rei da Síria. Depois Deus pede para Elias ungir Jeú, rei de Israel. Depois Deus pede para Elias ungir Eliseu, o seu sucessor. Então, amados, nesse momento, quando Deus ele vem dar essa ordem para Elias, Deus ele já vem com tudo preparado milagrosamente. Antes, o Senhor, ele veio o quê? Com o pão, ele veio com a água por 2 vezes, alimentar Elias lá debaixo daquela árvore. Agora, amados, Deus, ele vem com um fortalecimento também sobrenatural. Deus, ele vem, Deus, ele dá essa ordem, e é como se Deus dissesse assim: Elias, te levanta, vem cumprir tua missão, esse propósito que eu tenho para tua vida. Eu vou restaurar a tua vida, Elias. Você ainda vai fazer muita coisa para mim. É através da tua vida eu vou fazer muitos milagres, aleluia. Elias, não te preocupa com Acabe, não te preocupa com Jezabel, Elias, porque esse casal só vai ficar no poder até quando eu quiser. E é como se o Senhor dissesse assim, através dessas ordens: e aliás, Elias, eu já estou destronando este casal. Queridos, Deus ele não dorme, Deus ele está agindo. Não é de hoje que Deus ele tem ouvido as tuas petições, as tuas causas. Não é de hoje que Deus ele está atento às tuas orações. Que Deus sabe, conhece a tua dor, que Deus tem visto as tuas lágrimas. Não é de hoje Deus está trabalhando em prol disso tudo. Muitas vezes a gente pensa que é da forma, porque a nossa mente, querido, a nossa capacidade é muito, muito, muito inferior. Nós não conseguimos mensurar o potencial de Deus, a inteligência, a capacidade do nosso Deus, não é? Mas uma coisa, volto a dizer, nós temos que confiar. E sabe o que é que eu aprendo aqui? Com essa história de Elias, com Elias na caverna, com esse processo de Elias, eu aprendo que realmente o cair é do homem, mas quem levanta é Deus. Amém? Eu aprendo, amado, que Deus ele está no controle da minha vida e da tua vida. Até quando nós estamos fracos. Amém? Até quando a gente está vacilante, queridos, amém? E eu aprendo, amados, que nem sempre fala, ou ele age de acordo com o que a gente quer ouvir, ou de acordo com aquilo que vem agradar o nosso coração. Eu aprendo, meus amados irmãos, que às vezes Deus não quer responder, ele quer perguntar. A resposta de Deus é uma pergunta. Eu aprendo, amados, que nem na ventania, né? Nem do terremoto, nem no fogo, vem a voz do Senhor. Mas muitas vezes vem na calmaria. Amém? Então nós vamos acalmar o nosso coração. Porque às vezes a gente está esperando aquele reboliço. Enquanto a gente não vê o reboliço, a gente diz: meu Deus, Deus me abandonou, eu estou só, Deus não está agindo, não vai acontecer, não vai se resolver, eu vou morrer nessa situação, aleluia, não vai dar certo. Deus ele está trabalhando na calmaria. Amém? Eu aprendo também, amados, que Deus ele cumpre o seu propósito independente de nós, independente da situação, do estado, de como nós estejamos. Deus ele vai cumprir, porque ele é Deus. Eu aprendo, queridos, que a caverna ela pode ser um lugar de refúgio, mas ela não é lugar de moradia. Amém? Assim como o deserto, assim como vales, né? É necessário a gente ir, a gente passar, mas não ficar. Aleluia. No livro de Salmo, para a gente encerrar, Salmo 103, diz assim, versículo 13 e 14, diz assim: o Senhor é como um pai que se compadece de seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Salmo 91, tão conhecido esse salmo, diz: no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, meus queridos, o nosso Deus é o nosso Pai.
que se compadece de nós, e Ele conhece a nossa estrutura, amém? A nossa estrutura física, Ele conhece a tua estrutura emocional, a tua estrutura sentimental, aleluia. Deus, Ele conhece você, e Ele sabe que nós somos frágeis, sabe, criaturas frágeis, amém? Que nós somos necessitados do Senhor, que nós somos dependentes do Senhor, e Ele vem ao teu socorro, Ele vem assistir você, Ele vem cuidar de você, Ele vem prestar os primeiros socorros, segundos socorros, quantos socorros forem necessários, né? E nós, queridos, devemos nos esconder, né, à sombra do nosso Deus, amém? A sombra do nosso Deus é um lugar de descanso para nós, né? É um lugar de descanso. Porque a caverna foi o lugar onde Elias passou, onde ele entrou, aleluia, para estar naquele processo do casulo, mas ele saiu, amém? Lugar de descanso, o Senhor tira a gente da caverna para descansar, aleluia. Então, meus queridos, que você possa ficar com essa palavra de hoje, que essa palavra, ela venha trazer para o teu coração muita fé, muita esperança, ânimo, amém? Se você está passando por esse processo, se você está dentro de uma caverna, se você está vendo que você está entrando dentro de uma caverna, você pode ficar calmo, você pode ter a certeza, você pode até nem ter força para orar, nem ter força para clamar a Deus, mas o Senhor é o Deus que lê os teus pensamentos. O Senhor é o Deus, aleluia, que conhece o teu coração, aleluia. Mesmo que você esteja prostrado, mesmo que você não esteja nem abrindo a boca, não tenha nem força para orar ao Senhor, mas o Senhor está contigo, Ele está aí do teu lado, Ele está te assistindo, está enviando socorro, amém? Está entrando com a providência divina, aleluia. E Deus, Ele vai vir com milagres, né? Milagres sobrenaturais para você, providências milagrosamente preparadas pelo Senhor. Meu querido, eu quero orar por você agora, neste momento, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai santo, nesta hora, Espírito Santo, que eu oro, Senhor, que eu intercedo, Senhor da glória, pelos meus irmãos, Pai, Senhor Jesus amado, que o Senhor seja com cada um, Pai, com esse irmão, com essa irmã, que está, meu Deus, dentro de uma caverna, que está, Espírito Santo de Deus, vivendo, Senhor, momentos de ansiedade, que está numa depressão, num momento de profunda tristeza, que estão tendo crises existenciais, meu Pai, assim como Elias também teve, Pai, Senhor, crise de identidade, Espírito Santo de Deus, Pai amado, que está com medo, Senhor da glória, que está acuado, Espírito Santo. Nesta hora, meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá ao encontro, meu Pai, de cada um neste momento, Pai. Que tu venha, Senhor, fortalecer, que tu leves, Espírito Santo de Deus, Pai, o alimento, Senhor, para os meus irmãos, meu Pai. Esse alimento que venha fortalecer, que venha levantar os meus irmãos. Não importa, Senhor, se eles estejam debaixo de um zimbro, não importa se eles estejam dentro de uma caverna, mas o Senhor é Deus que vai ao nosso encontro, meu Pai. Não importa, Senhor, qual seja a nossa situação. O Senhor vai porque o Senhor quer, porque o Senhor nos ama e nada pode nos impedir. Nada pode te impedir, Senhor da glória, de ir ao nosso encontro, de agir na nossa vida, de operar um milagre na nossa vida, porque a vontade do adversário, Senhor, é que a gente morra. A vontade do inimigo é que os meus irmãos morram, Senhor. Que meus irmãos não se levantem. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor como um Pai de amor, Pai amado, Pai santo, como diz aqui no Salmo 103. Que o Senhor é um Pai que se compadece dos teus filhos, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece os meus irmãos, a estrutura, porque foi o Senhor que nos criou, meu Pai. E eu declaro, meu Deus, nesta hora, Senhor da glória, eu declaro, Senhor, que esse tempo, Pai, esse tempo de caverna, Pai, que ele acabe. Eu declaro que meus irmãos venham sair dessa caverna, venham sair mais fortes, Senhor da glória, venham sair, Pai amado, Pai santo, mais capacitados, mais experimentados, Espírito Santo de Deus, mais confiantes, Senhor, mais fervorosos, com fé, convicto da sua fé no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Fiel é o Senhor para operar na nossa vida, Pai. Fiel é o Senhor, que o Senhor possa curar os enfermos, essa pessoa estiver enferma, Pai. Que o Senhor cure no nome de Jesus. Que esse problema seja sanado. Que o Senhor possa entrar com a resposta. Assim como o Senhor entrou com a resposta na vida de Elias. Que o Senhor responda, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe dos altos céus, Pai. Com poder e glória. Em nome de Jesus, Senhor, consagra este copo com água, Pai. Que meus irmãos possam ser curados, possam ser fortalecidos, tenham seu ânimo recobrado no nome de Jesus, Senhor. Declaro a vitória na tua vida, meu irmão, minha irmã, para a honra e glória do Senhor. O Senhor Jesus, Ele te ama.
O Senhor Jesus, Ele cuida de você. Não se esqueça disso. Amém? Que você compartilhe essa mensagem, que você se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe.